Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Dando continuidade à série de vídeos sobre meio ambiente, neste vídeo iremos debater: defender as terras indígenas é ser contra o desenvolvimento econômico do país? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas e contribui para a formação de uma cidadania mais consciente. Não é possível discutir a questão ambiental sem discutir o direito dos povos indígenas à sua existência e ao direito à terra. Segundo a FUNAI, os povos originários, quando a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, somavam cerca de 3 milhões de indígenas. Ainda segundo a FUNAI, em 1650 esse número caiu para 700 mil e em 1957 já havia reduzido para apenas 70 mil. De lá para cá, houve um crescimento da população e, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, a população indígena era de 896 mil. Este genocídio ele se deu pelas doenças trazidas pelos europeus, mas principalmente pelo assassinato motivado pela colonização, baseada na escravidão desses povos e, claro, pela sua resistência. O direito dos povos originários da terra, ele remonta de 1º de abril de 1680, com a criação do primeiro Alvará Régio, que reconhecia o direito de posse a terras ocupadas nas regiões do atual Pará e Maranhão. Outras leis elas foram editadas com o mesmo teor, mas todas elas tinham algo em comum. Esses povos deviam ser tutelados pela nação, pois eles eram considerados inferiores, desrespeitando a sua cultura, a sua religiosidade e a sua forma de viver, tirando a sua autonomia. Em 1919, ele é criado o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, e em 1967, durante a ditadura civil-militar, o SPI é substituído pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Em 1980, os povos indígenas eles se articulam e formam a UNE, União das Nações Indígenas. A Constituição de 1988 ela representou uma grande conquista na luta dos povos originários. Afirma a Constituição no seu artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Embora o direito tenha sido reconhecido na Constituição de 88, a luta para assegurar esse direito ela é muito dura. Segundo a Pastoral da Terra, os conflitos envolvendo garimpeiros e grileiros com povos indígenas por conta da invasão das suas terras aumentou significativamente durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro nunca escondeu o seu descontentamento com o direito constitucional dos povos indígenas às terras nas quais eles sempre habitaram. Em 2021, ocorreram 305 casos de violência, que atingiram pelo menos 226 terras indígenas em 22 estados do país. No ano anterior, 263 casos de invasão haviam afetado 201 terras em 19 estados. A quantidade de casos em 2021 ela é quase 3 vezes maior do que a registrada em 2018, quando foram contabilizados 109 casos do tipo. No Brasil existem 726 terras indígenas ocupando uma área correspondente a 13,8% do território brasileiro, sendo que 98,25% estão localizados na Amazônia Legal e 1,75% espalhas nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e o estado do Mato Grosso do Sul e Goiás. Os dados apresentados pela Pastoral da Terra eles são reforçados quando analisamos o aumento do desmatamento em áreas federais, que tratamos no vídeo anterior. Só lembrando, em 2013 foram desmatados em áreas federais, pela ação de garimpeiros, grileiros e pelo agronegócio, 430 quilômetros quadrados. Em 2021, 8 anos depois, foram 4.916 quilômetros quadrados. Boa parte destas terras são terras indígenas. Diferentemente dos invasores, que têm como principal objetivo o ganho e acúmulo de capital e não titubeiam em destruir a natureza para atingir os seus objetivos, os povos indígenas possuem uma relação harmoniosa com ela, retirando
dela apenas o necessário à sua sobrevivência. Defender a inviolabilidade do território destinado aos povos indígenas não é apenas a defesa de um direito legal e histórico, mas é defender a preservação das nossas riquezas naturais. Segundo o Greenpeace, entre 2004 e 2014, o desmatamento na Amazônia foi reduzido em 80% devido principalmente à criação de áreas protegidas e a ações de controle e repressão ao crime, coordenadas pelo IBAMA. Esses dados, eles provam que terras indígenas e unidades de conservação desempenham um papel determinante na contenção do desmatamento e das mudanças climáticas. O incrível aumento de áreas desmatadas e dos conflitos causados pela invasão das terras nos últimos 4 anos, eles foram fruto de uma política premeditada pelo governo federal em enfraquecer a FUNAI e os órgãos de fiscalização ambiental, para favorecer criminosos que, pela força, invadem terras já destinadas legalmente aos povos indígenas e quilombolas. Em 2019, o presidente, através de uma medida provisória, ele transferiu as atribuições da FUNAI em identificar, delimitar, reconhecer e demarcar terras indígenas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Algumas mudanças que precisam ser feitas, elas são de caráter político-administrativo e pode ser resolvido rapidamente. Porém, outras requerem a mobilização da sociedade, como a questão do marco temporal, que está nas mãos do STF e que, se aprovado, representará um retrocesso enorme na luta pela demarcação das terras indígenas e poderá significar o aumento da violência. Segundo o Greenpeace, o marco temporal tem o objetivo de inviabilizar a demarcação de mais de 800 terras indígenas ainda não reconhecidas, assim como lançar a suspeição sobre todas as outras terras indígenas que vêm sendo homologadas pelo Estado brasileiro nas últimas décadas. O marco temporal é uma tese que propõe que sejam reconhecidos aos povos indígenas somente as terras que estavam ocupadas por eles na data de promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. O marco temporal ele é inconstitucional, já que o artigo 231 da Constituição afirma que direitos indígenas são direitos originários, ou seja, são anteriores à própria formação do Estado brasileiro, do país Brasil. Ele desconsidera ou ignora propositadamente todas as agressões e violências sofridas, pelos povos indígenas ao longo desses 522 anos. Desconsidera a expulsão de territórios e remoções forçadas. Tudo isso contribuiu para que os povos indígenas se mudassem, deslocassem as suas aldeias ou simplesmente não existissem mais em seus territórios tradicionais. É isso. Entender a questão dos povos tradicionais como parte de um programa de desenvolvimento sustentável e de defesa do meio ambiente é fundamental. Como diz a liderança indígena e escritor Ailton Krenak, os povos indígenas eles não devem ser vistos como uma ameaça ao desenvolvimento. Ao contrário, as terras indígenas elas cumprem um papel essencial de preservação da biodiversidade, rios, nascentes e solo, dada a convivência harmoniosa entre os povos e a floresta. Com a floresta desmatada, não há como produzir alimentos, por exemplo. Bom, vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Eu sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.